Márcio Caxias deverá chegar, infelizmente, ao número de 1.000 óbitos por Covid nesta semana. Segundo o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, no dia 28, sexta-feira, eram registrados 991 casos fatais, faltando aí, então, um número baixo de 9 para que se chegue aos 1.000. Lembrando que são registros, né? Não necessariamente as mortes tenham ocorrido ou venham a ocorrer nesses dias, porque são registros e às vezes depende da confirmação do caso, situações que ocorreram já há algumas semanas. Mencionar isso não tem nada, absolutamente nada a ver com argumentos escapistas, como a imprensa torcendo pelo vírus, ou está querendo gerar pânico. Não, é justamente o contrário. Aliás, é inaceitável esse tipo de acusação, porque é justamente o contrário. Qualquer pessoa que não esteja num processo de negação, num mecanismo de defesa de negação da realidade para torná-la mais suportável e encarar isso, mesmo que seja duro, mas de frente, de uma forma madura, pode compreender isso. Se fala nisso porque é justamente por torcermos contra a doença, contra o vírus. Torcermos no sentido de não querermos que os seus efeitos atinjam as pessoas, não querermos, assim como a maioria da sociedade se imagina, que a doença cause vítimas fatais, e não queremos o pânico, justamente, que seria o caos, seria nenhum controle, nenhuma regulação, e as pessoas, no cada um por si, lutando pela sobrevivência. Alertar para uma situação de risco é justamente o contrário do desejar que ela aconteça. É justamente, olha, temos algo sério acontecendo, precisamos olhar para isso de frente com maturidade para encarar, para enfrentar, para lidar. É isso que as pessoas costumam fazer quando tem, por exemplo, uma situação de saúde complicada consigo mesmo ou com alguém da família, né? A pessoa pode até ignorar durante um tempo, assim, por dificuldade de lidar, mas chega um momento em que a necessidade de cuidado se impõe, e é disso que se está falando todos os dias na imprensa em geral, na sociedade em geral, e aqui no Bitcoin Bom Dia, necessidade de cuidado para uma situação, perante uma situação de risco. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul o crescimento de quase 27% de internações, de casos de Covid, nas últimas 2 semanas, e do aumento do número de casos, né? Caxias do Sul segue a mesma proporção, em torno ali de 25%, 26% de aumento nas últimas 2 semanas. Se estivéssemos no sistema anterior de monitoramento da pandemia, o estado estaria novamente todo em bandeira preta. E chama atenção um dado que a diretora de atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde, Vanusa Perini, nos apresentou agora, em entrevista concedida nessa edição do Bitcoin Bom Dia. A gravação estará disponível nas nossas plataformas, nas redes sociais, de que são 43 pessoas na fila de espera por leito de UTI no SUS. Lá em março, quando soou o alarme de que eram necessárias restrições, fechamentos, providências, isso aconteceu quando o prefeito Adiló de Domênico convocou uma coletiva para comunicar essas restrições. Esse alarme da necessidade de cuidados mais intensivos disparou quando chegou às 40 pessoas na fila de espera, ou seja, agora são 43. Nós estamos num índice parecido do começo do agravamento da situação em março. Isso é bastante preocupante porque foi um período extremamente difícil e ninguém quer que se repita, de aumento de número de casos, de internações. Nós chegamos a bater quase 75 pessoas, com certeza, mas quase 80 pessoas na lista de espera por leito de UTI, na rede pública e na rede privada. Houve uma lotação geral dos hospitais do sistema de saúde. O mês de março foi muito difícil para todos, houve aquelas restrições do comércio, e aí se gera aquele estresse psicológico, emocional generalizado
porque há o medo da doença, há o medo das questões de saúde, há também a preocupação econômica, por causa das restrições que houve. Agora, com a gestão dos municípios, é mais difícil que esse tipo de restrição, como fechamento de estabelecimentos, ocorra, mas a situação sanitária ela continua preocupante e que exige essa atenção, esse olhar, esse cuidado. Entre as medidas apresentadas aí pela MESN ao governo do estado está uma intensificação do monitoramento, da fiscalização e da orientação, especialmente com a realização preventiva de testes, ou seja, qualquer sintoma de gripe, apresentação de sintoma de gripe, o paciente, a pessoa será testada para a COVID e será antecipado, então, o isolamento dessa pessoa e o tratamento. É uma das medidas principais aí que os municípios da região acordaram para apresentar ao governo do estado como providência para o enfrentamento desse crescimento dos casos de Covid na região e de mais um alastramento da pandemia, a temida terceira onda que está chegando por aí. O que não se sabe muito bem em relação a isso ainda é se há e quanto há influência de novas variantes do coronavírus sendo detectadas. Houve uma variante na Índia nas últimas 2 semanas, já há a presença dela no Brasil, e há uma preocupação de o quanto essa variante, essa mutação do vírus pode ser impactante. Não se conhece muito isso, é absolutamente recente, a ciência está estudando, e o quanto ela pode ser impactante até perante a eficácia das vacinas. E aí a gente volta a convergir sempre para o mesmo ponto, que é, enquanto isso, os cuidados permanecem necessários. A diretora da Secretaria Municipal da Saúde, Vanusa Perini, também foi enfática nisso. Distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel e lavagem das mãos, né? E o quanto a vacina é cada vez mais fundamental. Já há nos índices do país um decréscimo de casos de contaminação e internação de pessoas de 60 anos ou mais, idosos de 80 anos, toda essa faixa, 70, 80 anos, que era mais atingida, 60 anos ou mais, já compõe um grupo menor de internados do que as pessoas entre 40 e 60 anos. Então, isso mostra, por amostragem, isso revela uma eficácia da vacina, mesmo que haja casos de recontaminação, mesmo que haja problemas com o tempo entre primeira e segunda dose, por exemplo, a AstraZeneca leva 3 meses, ainda assim a vacinação tem se mostrado mais efetiva do que a não vacinação. Basta olhar o público vacinado, comparar com o não vacinado, e aí nós temos a medida dos casos de internação. Então, o que se espera é, mais uma vez, a intensificação por parte dos agentes públicos, dos responsáveis, do governo federal, sobretudo, com relação a apostar, a intensificar as medidas necessárias para aquisição, produção, distribuição de vacina e, em paralelo, a colaboração das pessoas em geral, da sociedade em geral, com a saúde própria e coletiva, tomando os cuidados básicos necessários, que já são de conhecimento de todos, e não cabe mais a essa altura da pandemia, estamos aí há 1 ano, 2 meses e meio em pandemia, negligenciar esse tipo de medida preventiva, restritiva, porque a situação, mais uma vez, infelizmente, né, volta a se agravar, estamos aí submetidos outra vez a um grande teste coletivo de resiliência, de força e de esse desafio, né, de sobrevivência, de cuidado, de zelo, de responsabilidade individual e coletiva, sobretudo. Que saibamos atravessar esse período da melhor forma possível, com consciência e responsabilidade. Por hoje é isso, então, Márcio, mesmo apesar desse cenário, desejando com superação, com resiliência, com inspiração para o novo, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira a todos. Retornamos amanhã em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.